folha de rosto, Wisnik, take 1. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga Bessie, um guardanapo, um copo d'água bem gelado. Essa letra, qual é a eficácia dela? Ela parece alguém falando. Toda prosa tem um ritmo, um compasso, uma música. Como é que você acha a música do seu texto? Eu parto, qualquer romance que eu tenha escrito, parte do encontro de uma voz, da voz do narrador. Geralmente, nesse último trabalho, quando eu acrescento, muda a pontuação e tal, muitas coisas são limadas ali e ficam mais enxutas. Às vezes, uma palavra a mais vai gerar essa musicalidade que eu estou procurando. Você escuta a música quando escreve? Ou jamais? Não, quando eu escrevo não escuto, não escuto música, não faço música. Para mim isso soa absurdo, escrever ouvindo, tendo uma música de fundo. Aliás, eu não tenho música de fundo para nada. Aqui na minha casa eu nem sei onde é que está o som. Eu acho que aquilo que antigamente estava nas lendas, nos contos de fada, que continua hoje também, né? Mas isso se expandiu muito, hoje também está no entretenimento. Eva Funari. Os pais têm muitas dúvidas, as próprias crianças, onde estão as regras do bom comportamento? E também para as crianças aprenderem a lidar com a frustração. No livro A Reforma da Natureza, quando ela conversa com a Rã, ou a Ranzinha, que é uma menina, uma leitora de Lobato que vai visitar o sítio e as duas juntas começam a fazer essa reforma, de repente a Emília diz para ela: eu adoro você porque você não concorda. Nós somos irmãos, somos primos ou somos só vizinhos que moram perto? Eu acho que gostaríamos de ser irmãos, mas na realidade parece-me que somos primos. O Brasil é muito preocupado com a própria ideia de sua própria formação. A gente sempre vai, vira e mexe, relendo Raízes do Brasil, formação da literatura brasileira, formação do homem brasileiro, cultura brasileira, o que é o brasileiro, né? O poema do célebre do Drummond, o que é o brasileiro, né? E o brasileiro existe. Mas poderíamos também nos identificar com uma galinha? Clarice Lispector faz isso. Em A Vida Íntima de Laura, ela nos conta a vida de uma galinha em um galinheiro, em seu cotidiano, casada com Luiz, e apesar de feia, é muito feliz. O Colecionador de Pedras, Literatura, Pão e Poesia, do poeta Sérgio Vaz, são livros que fazem parte da coleção Literatura Periférica, da editora Global. Participam dessa coleção autores e autoras que nasceram, vivem e escrevem o seu lugar de origem, as favelas ou comunidades periféricas. Tatiana Belinki nasceu em São Petersburgo, na Rússia, em 1919 e viveu em Riga, na Letônia, até os seus 10 anos. Aí veio para o Brasil. Nessa altura, já era fluente em russo, alemão e letão. Depois ainda aprenderia inglês, português e yiddish. Ela fez muitas adaptações para o teatro e para a televisão, inclusive a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a TV Tupi. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, do Lendo e Comentando, e o livro que eu separei para indicar para vocês nesse vídeo é um livro de não ficção. É o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ele foi escrito pela Carolina Maria de Jesus na década de 1950 e ela viveu na favela do Canindé, em São Paulo. E ela se sustentava e sustentava os seus 3 filhos catando papel. Então aqui nessas páginas a gente tem um relato muito honesto dessa mulher que teve que enfrentar uma realidade muito dura. Ela teve que lidar com um cotidiano muito triste, muito difícil. Eu costumo dizer que a melhor coisa que aconteceu na literatura nos últimos anos foi essa produção da literatura dita marginal. Esse olhar interno, né, sobre a favela dá uma outra dimensão, né, de veracidade, de vivência, de trazer mistérios que estavam ocultos, né, pela própria imprensa, fora do conhecimento do povo, e a literatura traz isso à tona.
Poesia, minha tia, ilumina as certezas dos homens e os tons de minhas palavras. É que arrisco a prosa, mesmo com balas atravessando os fonemas. A gente poderia ter privilegiado, digamos, uma história, um grupo pequeno de personagens e ter contado só uma parte do livro. Mas o Fernando falou, não, eu queria esse efeito do livro, né? E eu falei, não, legal, também, né? E ele me convenceu, com off a gente pode explicar algumas coisas e acelerar a ação. Uma fotografia podia mudar minha vida. Mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Dá para falar de periferia sem falar de relações de trabalho? E sem falar de luta de classe? Não. Eu não acredito em Deus, cara. Eu acredito em luta de classes. Eu acho que isso é definidor da experiência humana. Quem manda e quem obedece, quem paga e quem recebe, é a diferença fundamental da humanidade. Naquela época, tentei em vão escrever outras linhas. Mas as palavras parecem esperar a morte e o esquecimento. Permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. Eu li o livro 29 vezes, claro que de formas diferentes a cada vez. A primeira foi um susto com a história, a segunda para entender melhor a história, depois, ao longo do tempo, às vezes eu lia de uma vez só, assim, não, agora eu preciso... O personagem da Zana tem que ficar claro tal coisa. Aí eu lia tudo de novo. Às vezes eu começava para ler um trecho e acabava lendo tudo de novo. Eu procuro nessa sala aqui, né, que eu tenho lá o escritório lá na frente, mas estou hoje habituado a escrever aqui. Sempre máquina de escrever. Toda a vida escrevi máquina de escrever, desde os 18 anos que eu adotei a máquina de escrever, e até hoje eu escrevo com a máquina. Não aceitei computador, porque eu acho que não me dei bem com ele. Olha, eu comecei a escrever para mostrar para as pessoas que eu era, apesar de acidentado, um cara legal, normal, bonitinho e queria me apaixonar e queria trabalhar. Eu gosto da explicação que o Goulart dá para a arte em geral e eu endosso. Eu acho que a gente escreve porque a vida só não basta.